Alex, você, por exemplo, você teve dentro da sua casa, da sua família, um problema com boneca. Com boneca mesmo. É real essa história? Real. Eu já contei em outros episódios atrás. E o que aconteceu lá? A gente morava ali no Jardim São Paulo, daí a minha irmã tinha uma boneca, velho. E aí tinha uma onda de bonecas, aquelas com o narizinho vermelhinho, uns cabelinhos... Tipo de linha? Isso. Puxa, esse Aqueles boneco... Essa de linha é mais tensa. Aí o corpinho era de pano e só os bracinhos ali, né, borracha e tal. E, cara, minha irmã se apegou naquela boneca de um jeito quando ela ganhou. E não foi ganhar, de tipo assim, novo. Era de uma outra família que... tava lá a boneca e a minha irmã ganhou. E, cara, ela pegou e ela tinha muito apego por aquela boneca. Muito. Ela tinha uma prateleira assim cheia de bonecas, só que aquela boneca era... Bom, a das bonecas era a mais feia. E aquela mais se apegou. Aí que tem aquela que você falou, a questão da influência, né, cara? O porquê, às vezes, dentro daquele, né, por trás desse objeto... A origem, né? Isso, houve talvez um trabalho ali que fizesse com que a minha irmã se apegasse a afinco com aquela boneca. E, cara, e assim, eu tava até... Eu comentei com o William antes aqui de iniciar que, lembrando esse fato, a minha irmã, ela brincava com essa boneca. Cara, o dia inteiro com essa boneca, pra cima e pra baixo. Aí um dia ela começou a aparecer, no quarto dela, ela começava a acordar e aparecia com hematomas, assim, sabe? Como se tivesse batido, sabe? Sim. E aí, beleza. Aí isso foi um dia, a pessoa bateu ali, tava na cama. É sempre nada a ver. Isso é só coincidências, né? E aí foi. Aí foi um dia após o outro. Cara, minha irmã, teve um dia que ela acordou, e tanto que eu mandei mensagem pra ela hoje à tarde, né? Cara, o olho dela inchava, assim, de como se fosse de soco, cara. Como se fosse que ela tivesse tomado soco, sabe? Sim. E, cara, meus pais ficavam desesperados com a situação. E aí, tranquilo, né? Mas até então, cara, a gente não tinha aquela crença de acreditar nessas coisas, sabe? Os objetos. Não tinha conhecimento. Não tinha conhecimento nenhum, velho. Né? E tanto que eu era moleque ainda, eu acho que tinha menos de 10 anos. Mas eu lembrava de todos os fatos, porque, cara, minha irmã acordava com aquela situação. E aí, beleza, nesse né, despercebidos e tal, uma vez onde é o fato que o William falou, não conta no episódio. Foi quando eu tava brincando com a minha irmã, né? Coisa de irmãos ali brincando, né? Dividindo os brinquedos e tal. Eu tive uma brilhante ideia, não sei de onde, né? Você brincava de boneca? Não, calma. Tá. Eu tive uma brilhante ideia de pegar e fazer um velório. Velório da boneca. Muito bem, muito isso bom. Não é brincadeira. Isso aí, cara, fazer um velório. Aí eu coloquei... Lembra, acho que até hoje, né? Tem as botas femininas que vêm com aquelas caixas grandes, né? Tem umas caixas enormes assim. Sim. E minha mãe tinha uma caixa vazia lá daquelas botas lá. Eu peguei aquela caixa porque a boneca ela encaixava exatamente naquele formato. E aí eu tive a brilhante ideia fazer eu e minha irmã velar fazer um velório da boneca. E é a bendita boneca, que ela mais gostava. E aí nós fazíamos tudo aquele teatro, né? Igual criança, né? Imaginação da criança. Eu chorava, e daí eu lembro que eu coloquei assim no chão, e a gente tava assim, cara, coisa de moleque, criança, inocente. E eu, desde os meus 5 anos, eu sempre joguei bola, né? Até os meus 12, então eu sempre joguei, sempre treinei, né? Igual o piazinho do Yuri. Então eu sempre fui envolvido com esporte, assim, e todo dia, cara, meus pais me levavam até uma certa idade. Depois eu comecei a ir de bicicleta todo dia, né? Que era ali perto de casa e tal, algumas quadras. E aí, brinquei isso aí na parte ali, né? Meio-dia pra frente ali, eu estudava de manhã, e aí eu tinha treino, né? Eu só não lembro o horário, mas era de tarde, assim, e daí eu fui pro treino, e na volta do treino, no dia que eu tinha brincado, cara, eu não sei de onde também na minha cabeça, cara, eu também nunca fui meio sério da cabeça, né? Eu tava vindo na contramão de uma avenida dupla que tem ali, que é a João Paulo. É a João Paulo hoje. É a João Paulo, sempre foi, né? E eu tava na contramão, só que eu, criança, nem imaginava, que, tipo assim, não tinha noção de que era, né, pista direita, esquerda, e eu peguei e fui pela canhota.
E aí, cara, eu não sei, do nada, assim, eu desci uma... Eu lembro que eu desci, assim, uma ladeirona, assim, de asfalto. E, cara, uma moto virou, assim, e deu de frente, cara. Eu bati de frente com a moto. E a moto caiu por cima, tanto que eu tenho a cicatriz no meu joelho até hoje. E aqui no meu braço. Que ela, aqui, ó, tem no caso. Só pra vocês... tô falando aqui, ó. Eu tenho essa cicatriz, né? Acho que não dá pra pegar aqui, Nossa, né? tô vendo. Dá pra ver, né? Mas tá aqui, ó, a cicatriz aqui, ó, do acidente. Me ralou, velho. Ralou inteiro, assim. Beleza. Aí até aí tá tranquilo. Esse não foi o dia que você apanhou lá da tua mãe? Ah, exato. Aí tá, mas... Grandes pontos. É esse aí. Aí agora eu tava lembrando, foi por causa dessa boneca aí. Aí cheguei em casa, tal, aconteceu toda a situação. Não vou pular o episódio da parte da minha mãe. Aí eu fui pra... Aí, acho que meses ou dias depois, a gente já começou a ir pra igreja, daí começou a ter o entendimento, e aí até que um dia foi uma missionária lá orar na casa. E na época, o pastor Elias, ele era um próximo, mas ele não era o meu pastor na época. Mas é porque o pai dele era da minha igreja, né? O pastor Emílio, né? Então, tinha esse contato com esses mais pentecostais, assim, nessa linha já de objetos e tal. E aí foram orar lá na casa da minha mãe. E nessa de oração, a irmã começou a orar, e acho que ela teve a mesma percepção que o William. A mesma percepção, assim, ela olhou, ela falou assim, olha, aquela boneca ali, de todas as bonecas, aquela boneca, justa a boneca que a minha irmã era pegada. Aí tu imagina uma criança tirar uma boneca que ela é pegada. Daí, foi lá e falou, não, aquela boneca ali pode jogar fora, e lógico, outros objetos que tinha dentro de casa lá. A minha mãe totalmente... tipo, descrente, por quê? Não tem nada a ver, né? Nada a ver. Falta de entendimento, né? Enfim, tirou a boneca. Cara, minha irmã nunca mais acordou com o olho roxo. E era rotineiro. Se ela estiver no chat, ela estiver vendo agora... Ela apanhava da boneca? Cara, não sei. A gente até hoje não sabemos, porque como ela era menorzinha, ela tinha, acho que, menos que a idade da Isis. E aí, cara, ela... Toda vez, cara, ela parecia com alergia, ela parecia com... Tá, mas me diga uma coisa, ela dormia com a boneca ou a boneca ficava lá? Dormia com a boneca. Aí depois a gente vai ter entendimento e tal, que daí foi explicado pra gente que provavelmente essa boneca, sei lá, cara, durante a noite dava uma coça na minha irmã. Mas depois que aconteceu todo esse episódio da oração, retirou a boneca, minha irmã nunca mais teve esse problema com essa boneca. Nunca mais teve problema de acordar roxo, com alergia, nada, mano. Por isso que eu acredito, porque eu passei eu vi, né, essa situação assim. E lógico, as experiências que daí depois que, né, eu fui adquirindo, aí eu comecei a perceber. Já vi escada, agora lembrei de uma situação que tava na casa da minha tia, a escada começar a mexer do nada, assim, na escada da minha tia Mari. Então são coisas que eu acredito, de fato, assim, sabe? Uhum. Mas a escada era da boneca? O que tem a ver você falar da escada? Não, de objetos. Entendi. Porque às vezes ela veio dentro minha da caixa. Da escada, ela se rolando. Veio dentro da caixa da boneca, né? A escada também. É difícil. Cara, essa boneca, Yuri, em específico o boneco do Fofão... Eu tô vendo aqui no... Você lembra quando a gente viajava pra Pitanga? Se tiver alguém aí das minhas primas assistindo aí, no quarto das nossas primas tinha 3 bonecos desses do Fofão. Que era de pano e tinha esse cabelo de linha. Cabelo de linha. Era tipo um cabelo de linha de tricô. De tricô, isso aí mesmo. Um dos bonecos mais feios que já existiu na história do Brasil. Se lavasse ele, era 15 dias pra secar aquele trem lá. Na história do Brasil. Quantos dias? 15 dias pra secar. Feio da pega. E não tinha como não ser encapetado um boneco daquele ali, né, cara? Mas você também tem uma história com um brinquedo, você tava falando no começo aí? Cara, eu tenho algumas histórias. Com brinquedo? Com brinquedo. O que aconteceu, mano? Esses tempos, há muito tempo atrás... Não, isso daí é fato venérico, velho. Eu e mais um pastor amigo meu, a gente foi orar na casa de uma mulher. Aí, chegando lá na casa dela, eu tinha meu costume de levar o violãozinho, enquanto os pastores estavam orando lá, eu tava tocando, né? E eu tocando meu violão e tal, e olhando, a gente andando pela casa. De repente a gente entrou num quarto, cara. Ele foi ungindo os cômodos. Quando a gente entrou no quarto,
Cara, sabe quando você se arrepia do pé até o último fio de cabelo, assim? Eu falei, meu Deus, cara, mas isso aqui não tá certo. Aí dei aquela olhada assim pro pastor, e o pastor ali, né, cara, meio apreensivo também. Não sei se ele tinha costume de mexer com isso ou era uma primeira experiência, não entendi direito, mas ele, como ungido, e era a autoridade maior que estava ali. Então, a hora que a gente chegou nesse quarto, ele começou a orar, e eu já tinha algumas visões, eu tenho algumas visões durante um tempo de vida, né? E a hora que eu olhei, cara, a gente entrou primeiro no quarto da menina, uma criança, ela tinha, eu acho que uns 6 anos de idade na época. E eu dei uma olhada pra cima, cheio de brinquedo o quarto dela. Mas a hora que eu olhei pra cima, assim, cara, tinha uma prateleira com aquelas bonecas de porcelana, sabe? Rostinho perfeito, coisa linda, aquele vestidinho, tudo. Aí eu olhei pra aquilo lá, cara, e sabe quando você sente um negócio assim, sobrenatural? Eu olhei pro pastor, falei, pastor, aquela boneca ali não tá certa, né? E ele imediatamente olhou pra mim e falou, não, a gente tem que repreender. E a criança não estava no local nesse dia. E aí o pastor acabou catando aquela boneca, colocou em cima da cama, cara, e começou a repreender. E o mais estranho e sobrenatural é que a hora que ele começou a repreender, cara, e orar, apontando as mãos para aquela boneca, cara, veio aquela opressão maligna, assim, sabe? Pesou o ambiente, a gente tudo arrepiado, e ele repreendendo, e daquilo ali começou a diminuir, sabe? E ele olhou com autoridade, ele falou, você não vira as costas pra mim. Volta aqui que eu tô falando com você. Cara, veio como se fosse uma pressão, sabe? Batendo no peito, assim. Cara, e voltou todo aquele arrepio de novo, e ele repreendendo. Aí ele deixou aquela boneca separada, e ele teve a direção de Deus do que foi que aconteceu. Ele falou pra mãe da criança, falou, essa boneca veio de algum parente? Ela falou, veio de fulano e tal, da criança, né? E aí ele começou a orar, cara, e daí perguntando pra ela. A boneca tinha vindo de um parente próximo, foi consagrado, cara, a inveja e a prostituição, aquela boneca, e dado como oferenda para aquela criança. Cara, olha o peso que tinha isso. E eu não tinha nem noção direito, porque eu não tinha entrado nesse ramo ainda, só tinha ouvido falar, né? Então, e a gente descobriu que tinha todo esse peso do mundo espiritual levado e dado como um presente para a criança. Aí, no meio daquela turbulência que estava acontecendo, aquele sobrenatural, eu tive uma visão de uma boneca, cara. A Mônica, não rotulando, né? Mas a Mônica, com a cara tudo riscada de um lápis preto, sabe? Uma canetinha preta no rosto e tudo, mas a cara dela tava toda rabiscada. E nisso daí que o pastor começou a orar, daí ele falou, vamos dar uma olhada nos outros brinquedos. Nisso, cara, a gente puxou um baú embaixo da cama. Nada a ver, eu nunca tinha visto o quarto da criança. E a gente puxou aquele baú e começamos a revirar os brinquedos. Achamos uma Mônica. Eu falei, era essa Mônica aqui, mas ela tava com a cara riscada. Olha que negócio, cara, sobrenatural. Eu falei, ela tava com a cara riscada, né? Aí o pastor colocou na cama, porque dele foi tendo o discernimento de separar aqueles brinquedos, aqueles objetos que estavam trazendo um peso. E qual que era o último brinquedo do baú? A Mônica com a cara riscada, cara. A hora que eu olhei aquilo, sem ter experiência nenhuma, sem ter, sabe, conhecimento sobre essa área de mundo espiritual, a hora que eu olhei aquilo, aí foi que o meu coração quase parou, rapaz. Eu falei, misericórdia. Eu falei, como é que eu pude ter uma visão dessa e falar, pastor, e o trem tá aí dentro, rapaz, não dá certo não. Ele pegou e tirou aquela boneca, com a cara toda riscada, e ele começou a orar e tal, e catamos todos aqueles objetos,
Eu lembro que eram bastante brinquedos assim que foi entregado para criança, tanto isso que ela não desenvolvia em colégio, ela não desenvolvia em amizade, não desenvolvia em nada por causa de todos esses problemas que tinha, né? E ele levou para fora. Aí o mais impressionante, que ele metia fogo, cara, e o brinquedo não queimava. O de borracha não queimava, que era o rosto da Mônica, não queimava. E a porcelana, cara, ela ficou um tempo, queimou o corpo inteiro dela e a cara dela e as mãos delas intacta. Por último, ele falou, não, tá repreendido em nome de Jesus, que o Senhor te repreenda, né? Como diz o pastor Elias. Cara, a hora que ele jogou o óleo ungido em cima daqueles bonecos, os últimos dois ali que não se desintegrava, cara, aquele negócio explodiu, chegou a cortar a perna do pastor com um pedaço de caco da porcelana que bateu. Então, cara, a opressão foi muito grande naquele lugar ali. Então a experiência, assim, pra mim foi, vamos dizer assim, fantástica, sabe? Porque eu nunca tinha presenciado algo do tipo. E quando eu presenciei foi algo grande. Então começou a abrir os olhos ali para o mundo espiritual que eu nunca tinha visto.